Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que eu vos trago hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 1 em diante, que vai nos dizer: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos e o surdo ouve. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que o profeta. Porque este é de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. Amém, meus irmãos? Esta passagem se encontra no livro de Mateus e também a gente pode dar uma olhadinha lá em Lucas, capítulo 7, versículo 18 ao 35, uma narrativa que vai nos falar, vai nos explicar um pouco da história de João. Observe que o primeiro versículo vai nos dizer: Aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E o 2 vai dizer: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Meus irmãos, trago como título dessa mensagem um título que nos chama a atenção. Quantos dias, quantos meses nós perdemos a esperança e a de acreditar que Jesus Cristo é o Messias? Observe, meus irmãos, que aqui não foi qualquer um homem, um fariseu, um escriba, algum doutor da lei, que duvidou de Jesus Cristo. Quem era João? A Bíblia vai nos relatar, vai nos mostrar quem era João. João, ele era filho de Isabel e do sacerdote Zacarias. Isabel já era uma mulher que era avançada de idade, já tinha muitos anos já. Zacarias também era um sacerdote que já estava ali findando seus dias. Mas Deus resolveu abençoar aquele homem e aquela mulher. Uma certa feita, Zacarias vai entrar no Santo dos Santos, no templo. A Bíblia vai dizer que quando o sacerdote ia ali oferecer o sacrifício, alguém colocava uma corda na cintura para que e um sino no pescoço, para quando ele andar para um lado para o outro, saber que ele estava vivo. Quando o sino não balançasse, ali puxava o sacerdote, porque aqueles que estavam ali do lado de fora não poderiam entrar. E um belo dia, Zacarias foi fazer o que ele sempre fazia e entrou no Santo dos Santos
E quando chegou lá, a Bíblia vai nos contar, nos relatar que ele se deparou com um anjo. E o anjo disse que a mulher dele era estéril, mas ia dar à luz, e que ia conceber, e que ia nascer uma criança, e que ia preparar o caminho do Messias, e que o nome dele ia ser João. A Bíblia vai dizer que Zacarias duvida e o anjo faz com que ele ficasse mudo até o nascimento do menino. E nesse período também acontece uma história de Maria, que ela está ali em sua casa, no seu quarto, de repente ela é visitada pelo anjo e diz, agraciada seja tu, e ela vai dialogar com aquele anjo, e o anjo vai dizer que ela ia conceber e que este menino ia ser fruto do Espírito Santo. A gente conhece essa história, e no mesmo tempo Isabel já está um pouco mais avançada na gravidez, também acontece isso. E sendo que ali, quando o anjo aparece a Maria, quando o anjo aparece a José, manda que fosse visitar sua prima Isabel. Quando chega lá, Isabel está já gestante, quase no dia de ter o menino. E quando ela se abraça, a Bíblia vai dizer que o menino foi batizado desde o ventre da mãe. Que o menino que estava no ventre de Maria batizou o menino que estava no ventre de Isabel. E a Bíblia vai dizer que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre. Pois bem, este menino nasce e agora este menino cresce. A Bíblia vai nos dizer que João foi criado com os eremitas na caverna, porque Herodes nesse tempo queria matar todas as crianças de 2 anos para baixo de idade, porque ele estava sabendo que ia nascer um rei, e ele com sua maldade, sua ira, sua raiva, toda sua cólera de inveja, mandou que matasse os meninos que tinham 2 anos de idade. E ali João vai ser criado com os eremitas. A Bíblia vai dizer que João se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. A Bíblia vai dizer que um belo dia Herodes está lá no seu palácio, e de costume ele tinha como costume ali receber aquele povo. O povo dizia a Herodes que na cidade dele estava faltando uma farmácia. Herodes ia lá e chamava sua comissão e mandava fazer uma farmácia ali. E o povo dizia, não é voz de Deus, não é voz de homem, é voz de Deus. E Herodes recebia aquela glória para ele. O povo ia lá e dizia que estava faltando uma escola. Herodes novamente, para ganhar população, mandava que fizesse a escola, e o povo ali exaltava ele, e ele recebia aquela glória. Um belo dia, Herodes vai receber um homem que a Bíblia vai dizer que ele se vestia com pelo de camelos, com o barbudo, cabeludo, porque ele era nazireu. E o nazireu, ele não podia cortar o cabelo, nem podia cortar a barba. E esse mesmo João vai dizer que ele era um adúltero, e que a mulher que ele tinha não era dele, era do irmão. E se acabou com a paz de Herodes. E João agora começa a fundar a sua escola ali no Rio Jordão, e começa a batizar. A Bíblia diz que ele batizava muitas pessoas, mais de 5.000 pessoas ali, ia até João e ele batizava. E o ministério de João estava crescendo. E todos queriam ali, Herodes queria prender João de algum jeito, mas de alguma forma todos tinham medo de João. Ali tinha em João uma aura, algo que empatava daqueles soldados chegar e prender João. E a pregação de João era: raça de víbora, quem lhe ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. João nivelava todos da mesma forma.
todos que iam até João, João pregava o arrependimento, eles tinham que se arrepender para se batizar. E muitas das vezes João estava ali batizando, vieram as pessoas para perguntar a João quem ele de fato ele era. Se ele era o Messias, ele disse não. Se ele era Elias, ele disse não. Era o profeta. Então que falasse o que ele era, para que fosse dar resposta a quem mandou. E João vai dizer: eu sou a voz que clama no deserto. Certa feita, João está lá batizando, e alguém diz: olha, aquele que você batizou, João, está batizando gente mais do que você, mais pessoas do que você. E ele vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A todo tempo, até o encontro que João teve com Jesus, ele estava testificando de Jesus. Um belo dia está João lá no Rio Jordão, batizando as pessoas, e de repente João olha para as pessoas e começa a dizer: raça de víboras, que lhe ensinou a fugir da inovidora. E João começa a batizar aquelas pessoas. Entrava como uma víbora, mas saía como uma ovelha, como um servo de Deus. E quando João olha para frente, as pessoas querem saber quem era que João estava, para quem João estava olhando. Ele disse: eis ali o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. E ele vai dizer: é eu que tenho que ir até o Senhor vem até a mim. E Jesus vai dizer: deixe para que se cumpra. E João batiza Jesus, e de repente o céu se rasga e uma voz diz: eis aí o meu filho que me comprazo. O Espírito Santo desce de forma de uma pomba e repousa sobre Jesus. Jesus aí sai, vai para o deserto, ali é tentado, mas João continua testificando. Agora fala que os discípulos tinham que seguir ele. E de repente aquele soldado que não conseguia prender João, um belo dia chega lá onde João está e prende João. Neste capítulo 11 que a gente acabou de ler, João está ali há 2 meses naquele cárcere. A pergunta que eu fiz no início, o título dessa mensagem é: quanto tempo leva para que a gente possa esquecer de que de fato Jesus Cristo é? Quando a gente oramos e não vem aquilo que nós pedimos, ou quando vem uma enfermidade e ali a gente fica padecendo, e muitas das vezes entra dúvida, muitas das vezes nós olhamos e perguntamos por que estamos passando por essa situação, ou uma pessoa que a gente ama, ou um ente querido. E aqui João agora ouve da prisão que ele estava, o que Jesus Cristo estava fazendo. João agora tinha 200 discípulos e só sobrou 2. Aquelas pessoas que acreditavam que João era o profeta, que João era ali a voz que clamava no deserto, agora quando vê João ser preso, abandona João. E agora sobra daqueles 200, 2 discípulos, que João chama e vai dizer, no versículo 12: e João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha o que João faz, chama ali 2 dos seus discípulos e manda perguntar se Jesus de fato é do Messias, ou eles tinham que esperar outro. A Bíblia vai dizer: e respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: ide e anuncia a João as coisas que ouviste. A multidão que estava ali ouvindo Jesus pregar acerca do reino de Deus, acerca das coisas que ia estar por vir. Agora a Bíblia vai dizer: e Jesus fala às turbas. O que é turba?
um bocado de pessoa, a multidão que está alvoroçada ali, que não sabe para que direção vai e que já estava pegando ali pau e pedras para apedrejar Jesus, porque eles de fato conheciam quem era João. Mas Jesus, eles não conheciam ainda. Jesus estava iniciando o seu ministério. Mas Jesus vai dizer, ide anunciar a João as coisas que vê, os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, e o surdo ouve, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Quando Jesus estava ali pregando acerca do reino de Deus, acerca do que agora era para eles seguirem, e eles ouvem que João manda fazer essa pergunta até Jesus. Jesus chega agora e começa a curar, Jesus começa a fazer os milagres, e Jesus vai dizer, olha, bem-aventurado, feliz é aquele que não se escandaliza em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João. Quando os discípulos partiu para dizer a João o que eles estavam vendo, que os cegos estavam enxergando, que os mudos estavam falando, que os leprosos estavam sendo limpos, agora aquela multidão que estava vendo Jesus falar se tornou em turba, ficado tudo desorientado. E Jesus começa a tecer elogio para João. E partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João, que saíste, que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam assim ricamente estão nas casas dos reis. Olha que Jesus está dizendo, o que vocês foram ver no deserto? João é a voz que clama no deserto. João é aquele que estava ali preparando o caminho para o Messias. E Jesus vai dizer, o que vocês foram ver lá? No deserto. Uma cana agitada pelo vento. Em outra tradução vai dizer um caniço agitado pelo vento. E o caniço, uma cana agitada pelo vento aqui, que Jesus está falando, é aquele olho daquele bambu que quando cresce fino, e uma pessoa passa pela manhã, ele está ali crescendo, está tomando forma. Mas o vento, quando vinha no deserto, vinha trazendo aquela areia, derrubava aquele caniço, aquela cana, ou seja, aquele olho daquele bambu, e aquela pessoa que passou pela manhã, quando passa pela tarde, vai dizer, olha, ali tinha um caniço, uma cana, agora a areia derrubou. Mas o vento que veio, ele volta com a areia que veio pelo vento, o vento volta tirando e o caniço continua em pé. Jesus estava dizendo, olha, João é minha cana do deserto, é o caniço do deserto. E ele vai dizer, o que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Olha o que Jesus está dizendo aqui, vocês vão ver o quê? Homens bem vestidos, bem apresentados, pessoas que correm atrás de homens porque fala e prega como ninguém. Isso está lá na casa dos reis, mas no deserto não tem pessoas que se vistam ricamente. Quem está passando por um deserto sabe o sofrimento que é passar por um deserto. Quem está na casa do rei vai comer de tudo, do bom e do melhor. Quem está ali, sentado ali na casa de uma pessoa que é rica, vai comer ali do bom e do melhor. Mas quem está no deserto, passando sede, fome, um sol, que ali é de rachar, não é verdade? O deserto traz isso. Mas as coisas que estão dentro de uma casa rica não pode trazer isso. Pode trazer um conforto, mas ali não está
a palavra de Deus. Muitas das vezes, aquela casa que só aparenta ser aquele homem bem vestido, não está cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus estava dizendo, mas João não. João, ele está no deserto, mas é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele continua dizendo aqui, mas então que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que o profeta, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Você foi ver um profeta? Ele vai dizer, ele é muito mais do que um profeta. Olha o que Jesus vai dizer, porque é este que está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. João veio para preparar o caminho, para que quando o Messias chegasse aos seus 30 anos ali e começasse o seu ministério, já estava o caminho preparado, porque João pregava a mensagem do arrependimento. Raça de víboras, quem te ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João pregava isso, Jesus veio complementar, falar acerca do reino dos céus e pregar o arrependimento. Veio pregar o amor e o arrependimento. Pessoas que faziam algo que pela lei não tinha mais jeito, mas Jesus veio dizer, olha, se você se arrepender, verdadeiramente, meu Pai está procurando aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Jesus veio complementar aquele caminho que já estava preparado, porque Ele é o próprio caminho. A palavra continua dizendo que no verso 11, Jesus vai dizer, em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Olha que Jesus vai dizer. O próprio João Batista, duvidando de que ele era o Messias, vai lá perguntar a ele se ele é o Messias, ou se havemos de esperar outro. João viu quando ele batizou Jesus Cristo e o céu, de repente, brada do céu uma voz dizendo, eis aí o meu filho que eu me comprazo. Veio o Espírito Santo descendo sobre a pomba, sobre Jesus. João mesmo testificou, vem um aí que veio primeiro do que eu e que eu não sou digno de amarrar a sandália dos pés. O próprio João diz, eis ali o Cordeiro de Deus, o que veio tirar pecado do mundo. João testifica dizendo, eu batizo com água, mas vai vir um que vai batizar com Espírito e com fogo, e ele tem em suas mãos a pá para limpar toda a sujeira. E agora que João está preso, passando pelo deserto, João agora duvida se Jesus Cristo, de fato, é o Messias, é o Cristo, ou ele tinha que esperar outro. E começa a pregação desta manhã aqui. E eu e você, quantas vezes já não duvidou igual João? Quando algo que a gente pede não vem, como eu falei, quando uma enfermidade, quando a porta se fecha, quando a gente olha para o lado e não tem ninguém, não tem nenhum amigo, nós estamos sozinhos, pessoas que era para nos ajudar, de repente some, não nos ajuda. Quando vem a dor de perder um ente querido, quando vem uma dor que 1000 palavras não pode nos aliviar, aí Jesus está dizendo, vinde a mim,
Todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E quando é um filho que está com problema e o filho de um vizinho, de uma vizinha que nem serve a Deus, não tem problema nenhum. Quantas das vezes, nas áreas da nossa vida, nós estamos nos perguntando: será que ele é o Messias ou temos que esperar outro? E mesmo assim, Jesus ainda diz: o que saíste para ver no deserto? Um homem vestido com suas vestes ricas? Isso você vai encontrar no palácio. Jesus vai dizer: porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Olha que Jesus está dizendo, mesmo João duvidando. Olha o que ele vai dizer: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Olha que Jesus disse. Não tem Abraão, não tem Isaac, não tem Jacó, Davi, não tem Salomão, não tem nenhum herói da Bíblia que é maior do que João. Mesmo João duvidando, Jesus está dizendo, ele veio preparar o caminho. Em outra palavra, Jesus está dizendo que nós reconhecemos que de fato ele é. Mesmo com as nossos achismos, nós temos que reconhecer quem ele é, para que a gente possa se arrepender e ele possa nos dar a graça dele, que a graça dele nos basta. Mas na parte B deste versículo ele vai dizer: mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. Sabe por que Jesus disse isso aqui? Porque no 6 ele vai dizer assim, ó: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Ele vai dizer que de mulher não há um homem maior do que João, mas ele vai falar: o menor do reino dos céus é maior do que ele, porque não achou nele escândalo nenhum. E Jesus termina dizendo nesta passagem: e desde os dias de João até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderarão dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar crédito a este, o Elias que havia de vir, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos pare para ouvir. Mas a quem assemelharás esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clama aos seus companheiros. Olha o que Jesus está dizendo aqui: que o reino de Deus é tomado à força. Nós temos que tomar força, mas não brigando com as pessoas, tomando a força dos sentimentos que vai brotar dentro da gente, de querer nos separar do reino de Deus. Comportamentos, o modo de agir, o modo de falar. A palavra de Deus diz que Deus não deu um espírito de covardia, mas um espírito que nós possamos guerrear. A palavra de Deus vai dizer também lá em Provérbios que se te achares fraco no dia da angústia, pequena é a tua fé. Em outra tradução vai dizer que se te achares frouxo no dia da angústia, pequena é a tua fé. Aqui João estava passando por uma angústia. Ele se mostrou fraco porque a fé dele foi pequena, ao ponto dele chamar 2 dos seus discípulos para perguntar se Jesus era o Messias. E a gente conhece a história de João.
Se a gente for pegar o Evangelho de Mateus, do capítulo 1, a gente vai ver o nascimento de João como foi, como eu relatei aqui, vai ver a trajetória de João, vai ver o que João fez, e João teve a coragem de chegar e colocar seu dedo no rosto do rei Herodes e dizer que Herodíades não era sua esposa, que ele era um adúltero. Mas agora que ele se encontra em uma prisão, em um cárcere, ele testificou tanto de Jesus, e agora que ele se encontra preso, sem ninguém do lado dele, ele chega a duvidar. E Jesus vai dizer, bem-aventurado, que significa feliz é aquele que não se escandaliza em mim. Que eu e você temos que viver não se escandalizando com as coisas que vêm do reino, mas não se conformando com as coisas que estão no mundo, e começar a confiar, a descansar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha e da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa completar nos nossos corações o que faltou nesta mensagem. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.